É muito bom encontrar com você aqui nesse meio de semana. Que bom a gente parar um pouco essa semana com as nossas lutas, desafios, né? Muita gente sofrendo com a realidade da pandemia. Todos nós, está atingindo a todos nós, para a gente fortalecer algo muito importante que é a nossa fé. E é sobre isso que nós estamos estudando nessa temporada, o sentido da fé. Esse é o nome da temporada que nós estamos começando essa semana, que vai ao longo de algumas semanas. E essa semana especificamente a gente está falando sobre a fé na existência de Deus. Se a gente pode confiar em Deus realmente, se vale a pena a gente acreditar que existe um Deus criador que tem cuidado da humanidade, dos planetas, do universo também. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse tema hoje? Após o intervalo eu trago qual é a ênfase que a gente vai dar hoje aqui no programa e eu espero a sua participação. Já tem uma enquete logo no início, eu estou aguardando você. Até já! Já estamos juntos mais uma vez, estamos juntos para estudarmos o tema dessa semana que falei agora há pouco. Para você que está chegando agora, o tema da temporada é o sentido da fé. E cada semana a gente aborda um aspecto diferente da fé nessa temporada. Estamos na primeira semana e a fé na existência de Deus. Nós estamos falando sobre isso essa semana. E eu quero oferecer para você, para a gente começar o programa de hoje, algo muito importante, que é a possibilidade de você ter um presente aqui do programa Escola Bíblica gratuitamente. Eu estou aqui chegando mais perto porque tem essa imagem desse DVD, que é um lançamento aqui da Novo Tempo, que é o sentido da fé, que é exatamente o tema que a gente vai abordar nessa temporada. Tá vendo aí na sua casa, na tela cheia? É um DVD que é lançamento e você pode receber aí na sua casa entrando em contato com a gente agora, tá bom? Antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu quero oferecer as possibilidades de você receber na sua casa. Uma delas é através do WhatsApp, tá vendo o número aí? Manda uma mensagem pra gente agora, aproveita, tá? Envia dizendo assim, quero receber o DVD, o sentido da fé. E a gente vai fazer questão de enviar para você, tá? Através do WhatsApp, você manda essa mensagem, salva no seu celular, alguém vai fazer contato com você, pegar os seus dados, seu endereço e vai encaminhar para você também, tá bom? Se você quiser ligar para a gente, fica à vontade, qualquer hora, 24 horas do dia, vai cair numa secretária eletrônica, um atendimento ali, e vai ser retornado para você essa ligação para pegar os seus dados também. 12 21 27 31 21. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre Deus Criador. É fantasia ou é realidade? Será que é uma mitologia, ideia de loucos isso, que Deus existe? Vamos trabalhar esse tema. Antes, eu quero orar com você e falar qual é a pergunta da enquete de hoje. Hoje a gente vai ter uma enquete para você participar pela rede social também. Na sequência, a gente vai começar a trabalhar o tema de hoje. Convide seus amigos para assistirem também, tá bom? Senhor, obrigado mais uma vez por esse meio de semana, por essa pausa, pelos conteúdos, os ensinos que o Senhor tem trazido a nós aqui. Tanta gente querida precisa fortalecer a fé em Ti. E nós queremos, diante desses desafios que nós temos enfrentado, acreditar que existe um Deus criador e que tem cuidado de cada um de nós. Acreditamos nisso e nos colocamos em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar para você a possibilidade de você participar com a gente através da enquete que a gente colocou aqui no Instagram, tá bom? Já segue nosso Instagram, @EscolaBíblicaNT, a equipe colocou aqui. Agora vamos ver se já está no jeito aqui, a enquete. Olha, daqui a alguns minutos a gente vai ver, tá? Já está no jeito? Está prontinho aqui. E a pergunta é a seguinte, deixa eu sair e voltar, que vai aparecer aqui para a gente a pergunta relacionada ao criacionismo teísta. Olha só, a pergunta é a seguinte, cadê? Existe relação, não? É a próxima? Ah, agora sim. Você acredita na evolução teísta? Você acredita que Deus criou num determinado momento e depois as coisas foram evoluindo
aos poucos? Você acredita nesse tipo de criação teísta ou criacionismo que Deus criou as coisas e depois Ele deixou as coisas e elas naturalmente, hoje Deus não tem controlado as coisas, Deus apenas criou no início de tudo. Você acredita sim ou não? É só responder, daqui a pouquinho a gente vai ver a sua opinião aqui, quantas pessoas acreditam no criacionismo teísta ou não, tá bom? A nossa crença em Deus, ela não está totalmente baseada em uma fé cega. Uma fé cega. Quando nós olhamos para a natureza, a gente facilmente pode perceber as evidências de um Deus criador que projetou vários aspectos da natureza, né? Eu queria listar, por exemplo, para vocês aqui e mostrar alguns exemplos da natureza. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a relação da ciência com o criacionismo ou com Deus, que existe uma relação entre Deus e a ciência. E eu quero mostrar alguns exemplos para você disso hoje aqui, tá? Por exemplo, o físico Dyson, ele diz o seguinte, falando sobre as estrelas, só para a gente entender a relação ainda de ciência e de religião. Ele diz que se a distância entre as estrelas fosse 10 vezes menor, haveria uma forte probabilidade delas se aproximarem de nosso sistema solar e atrapalhar as órbitas dos planetas. Essa é uma evidência, é um argumento de que existe uma coerência lógica, uma organização nas coisas do universo, de tal maneira que, se fosse diferente, se não houvesse uma mão para conduzir, para controlar, para criar isso, tudo viraria um caos. Um segundo exemplo é com relação à matéria, né? A gente está trazendo algumas informações interessantes aqui relacionadas ao conteúdo fora bíblico, para depois a gente trazer alguns textos bíblicos também, tá bom? Olha o que diz aqui, a matéria. Se a massa do próton fosse diferente em apenas uma partezinha de 1000 partes, uma parte em 1000, não haveria átomos ou elementos e, consequentemente, não haveria nada. Se existisse uma partezinha diferente de 1000 partes, já não existiria a possibilidade da existência de qualquer elemento que nós conhecemos. Mais um exemplo para você, tá? Só para você pensar e tentar analisar como é a dinâmica desse mundo, né? O Sol, por exemplo, se o Sol estivesse apenas 5% mais próximo ou 1% mais distante da Terra, isso eliminaria toda a vida do nosso planeta. Então, se estivesse 5% mais perto da Terra ou 1% mais distante, ou estaria muito quente ou muito frio, que não haveria possibilidade de existência. Então, a gente acredita que o cristianismo, e antes mesmo do cristianismo, o criacionismo, tem como base a crença de que um Deus que criou e colocou as suas coisas, as suas criações, nos seus devidos lugares. Mais um exemplo que eu quero trazer para você é o exemplo agora também da gravidade, né? A lei da gravidade, a gente fala muito sobre isso. Eu vou dar um exemplo que diz o seguinte, a gravidade, se a gravidade do planeta fosse alterada em 10,37%, o que seria isso? 0,000, olha o tanto de zero aqui, até 1%, o Sol não existiria. Olha só, se houvesse apenas uma pequena mudança na gravidade do universo ali, né? E não somente do universo, mas principalmente com relação ao planeta Terra, nós não teríamos um contato com o universo, com o Sol. O Sol não existiria para a gente aqui. São situações científicas, são cálculos matemáticos extremamente profundos, mas mostram para a gente o seguinte, sem a gente se aprofundar muito, que existe uma coerência lógica para manter o universo como ele está. A gente apresentou alguns exemplos aqui da natureza, né, que há uma precisão muito grande, impressionante. Fica difícil a gente crer que tudo isso aconteceu por acaso, né? Nunca nenhum cientista conseguiu dar vida a nada. Muitos cientistas tentaram criar vida, né? Mas a gente sabe que vida provém de vida. Vida não vem de uma não-vida. E como criacionistas nós acreditamos que a vida veio do gerador da vida, daquele que é a fonte da vida. Eu vou dar um exemplo para você aqui.
Uma biblioteca. Vamos pensar, uma grande biblioteca. É difícil a gente acreditar que a explosão de uma fábrica de papel, imagine, é possível uma explosão numa fábrica de papel fazer surgir uma linda biblioteca com muitos volumes organizados por assunto, por tamanho, por cor. Explodiu lá. De repente, naquela explosão surge uma biblioteca. É basicamente o que se fala, né? Estou dando um relato simplório aqui do que se fala acerca do Big Bang. Uma explosão do nada, de repente surgiu toda essa estrutura lógica, toda essa beleza do nada. Existe uma mente inteligente por detrás da criação. Isso nós podemos evidenciar em tantas coisas, né? Então fica a critério do ser humano escolher servir ou seguir as evidências que ele acredita serem evidências para a evolução ou evidências para a criação. Nos últimos anos a gente tem escutado cada vez mais a frequência de algumas versões da teoria da evolução, né? A gente pode ver, por exemplo, vários filmes evolucionistas aí. Isso aqui, Jurassic Park é um exemplo, né? Por mais inteligente, interessante que seja, e tantos outros que a gente pode imaginar aí, que você já assistiu, já acompanhou e tem sido lançado, né? A indústria cinematográfica sempre reforça a teoria, né? A teoria da evolução, lançando um produto, né, com apologia às ideias evolucionistas, né? E alguns dizem até o seguinte, que os cristãos estão aderindo há uma versão evolucionista chamada de evolucionismo teísta, que é a pergunta que nós fizemos na enquete. Evolucionismo teísta, tá? Você acredita no evolucionismo teísta? Eu quero dizer para você quem é que se pronunciou em 2017 sobre o evolucionismo teísta. Um dos grandes líderes religiosos do mundo, se não for o mais influente, com certeza é o mais influente, né? O Papa Francisco, em julho de 2017, ele declarou as seguintes palavras. Olha as palavras dele. Quando lemos sobre a criação, no Gênesis, corremos o risco de imaginar Deus como um mágico, como uma varinha mágica que lhe permite fazer tudo, mas não é assim. E aqui é um argumento com uma proporção muito forte relacionado a uma visão do evolucionismo teísta, né? O que é o evolucionismo teísta? Por que o evolucionismo teísta é tão perigoso? Então, enquanto você vai entender um pouquinho aqui, eu queria que você respondesse para a gente se você acredita no evolucionismo teísta ou não, para você que está chegando agora, né? Deus criou e deixou tudo evoluir naturalmente, simplesmente criou e deixou as coisas. Essa é a visão de muitos religiosos aí, tá? O pastor e mestre em ciência da religião, Glauber Araújo, conhecido, o Glauber diz o seguinte, que de acordo com os evolucionistas teístas, Deus cria por meio da evolução das espécies. O evolucionismo é o método escolhido por Deus para produzir uma nova vida. A morte dos mais fracos, debilitados e doentes é o principal instrumento de Deus para fazer a evolução das espécies avançar, conforme eles acreditam. Deus não cria por meio da palavra, Ele cria por meio da evolução. Então, essa é o pastor e mestre em ciência Glauber Araújo dizendo aqui que essa é a visão que os teístas evolucionistas têm, né? Que não é a visão bíblica de um Deus que não criou do acaso, Ele simplesmente ou não cria, mas Ele possibilita uma evolução. Ele deu início ali e as coisas foram evoluindo. Deus não participou do processo criativo de cada dia da semana, de cada coisa, e Deus não cria ainda. Ele apenas simplesmente jogou as coisas no início e elas foram naturalmente acontecendo. Vou dar um exemplo para você, né? Como assim? Está meio confuso ainda isso? Vamos pensar. Na sua cabeça, Deus criou os 7 dias da semana, literalmente, cada animal. Deus ainda participa do processo de criação hoje. Deus atua numa mãe que está grávida, Ele atua com o processo ali diretamente, de tal maneira que Ele permita a vida daquele embrião na barriga da mãe. Deus ainda conduz as coisas, ou simplesmente no início Ele deu a origem à vida do universo
e deixou as coisas naturalmente acontecerem sem a mão dele hoje? O que você pensa? A Bíblia diz que não, que Deus continua atuando hoje. Após o intervalo, a gente vai voltar com alguns textos bíblicos. E eu quero apresentar para você qual que é a visão que a Bíblia fala sobre um Deus criador. Eu trago para você o resultado da enquete e a gente volta já. Olha, eu estou muito agradecido aqui, muita gente participando com a gente, dando as opiniões. Infelizmente não vai dar para a gente mencionar todos, né? Mas com muito carinho agradeço a você que está entrando em contato com a gente aqui. Nós começamos a mencionar um pouquinho sobre o evolucionismo teísta, fizemos a enquete e algumas pessoas já responderam para a gente aqui a opinião delas. E dentre as pessoas que responderam, já tem mais ou menos uma prévia aqui, e 24% das pessoas acreditam na evolução teísta, no evolucionismo teísta, e 76% não acreditam. O que é o evolucionismo teísta? É uma tentativa de conciliar, de juntar a existência de uma divindade, de Deus, com o evolucionismo. É a mistura do evolucionismo com o criacionismo, tá? Que uma coisa se adapta à outra. Você acredita que uma coisa se adapta à outra? Diga sim. Se você não acredita, diga não na pesquisa aqui. Muita gente participando, olha. Deixa eu baixar aqui que eu pus no Instagram e tem música da Novo Tempo tocando aqui, viu? No Salmo 33, versos 6 a 9, a gente pode ler aqui um texto que reforça a não existência da teoria evolucionista, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Deus fez cada uma das coisas, não existe relação com a evolução. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, muita gente pode estar falando assim, vocês não acreditam em nenhum tipo de evolução? Claro, a gente acredita, o criacionismo acredita nas microevoluções, né? É claro que uma raça de um animal pode, às vezes junta duas raças ali, né? De cães, e aí vai, e pode formar uma outra forma de um animal também. Isso acontece, nós acreditamos nisso, mas não na evolução que rejeita a Deus como um Deus criador. Se a teoria teísta fosse verdadeira, até hoje haveria muitas crenças ou princípios que tem muitas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. E as pessoas têm rejeitado a palavra de Deus. Eu quero mencionar para você algumas razões aqui pela qual a gente tem que acreditar que existe um Deus criador. O pecado seria justificado por nossa origem animal. Se nós simplesmente formos criados e abandonados como animal, então a gente pode deixar de lado o pecado, né? Porque nós somos de origem animal, nós somos irracionais, nós somos simplesmente mais um animal, então ninguém peca, a gente só está seguindo o processo natural, se assim fosse. Sendo assim, se não há pecado, o homem não precisa de salvação. E se o homem não precisa de salvação, Jesus não existe ou veio à Terra à toa, né? Se ele existe, ele veio à toa. Se ele, possivelmente, a salvação não é necessária, Jesus não existe. Se a morte de Jesus foi em vão ou foi desnecessária, se não precisamos de perdão porque haveria justificação para o pecado, então não há promessa de restauração total ou vida eterna. O paraíso seria apenas uma fantasia. Deus seria um ser sem poder. A Bíblia seria apenas um livro que registra o processo evolutivo do ser humano. Então a gente percebe aqui que quando a gente rejeita Deus como Criador, a gente coloca a gente num pacote sendo apenas um animal, a gente rejeita o plano da salvação. E é isso que a Bíblia fala. Daqui a pouquinho a gente vai ler um verso aqui. O livro do Apocalipse diz assim que é essa tentativa do inimigo de Deus de fazer com que as pessoas rejeitem a adoração a Deus, um Deus criador. Em Gênesis 1, né, quando a gente abre o livro de Gênesis, no capítulo 1, até o verso 31, Gênesis 1, verso 1 ao 31, a gente encontra várias descrições, né, de todas as formas, como as coisas se formaram, como Deus teve um carinho para criar todas as condições para o nosso conforto, o nosso planeta também.
Existe um trecho na Bíblia, né, de Gênesis 1, que diz assim que pela palavra dele, tudo ele criou. Deus disse Deus, a Bíblia diz assim, né, disse Deus, e já foi suficiente para que tudo se formasse, não? Nós temos que crer na existência de Deus, desse Deus poderoso. Então não tem por que a gente não crer nisso. Eu quero mencionar mais uma vez a citação do mestre em Teologia e Ciência da Religião, Glauber Araújo. Ele diz o seguinte, que toda a estrutura de pensamento e das crenças que a Bíblia constrói está fundamentada no relato da criação em Gênesis. Alterar esse fundamento poderia pôr tudo a perder. Se você altera o princípio de um Deus criador, você rejeita tudo. E é isso que o inimigo de Deus quer. A Bíblia inteira fala que Deus criou o mundo por sua palavra, né? Existem alguns elementos bíblicos que falam sobre isso. Eu quero mencionar para você alguns textos que falam que Deus, através da palavra dele, criou tudo. Isaías 40, verso 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação em seu entendimento. O Criador dos céus e da terra, Deus. Amós 9,6 diz assim: Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada se fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Deus construiu cada detalhe, Ele não simplesmente jogou as coisas, não, Ele, pela palavra dele, foi construindo, colocando a sua mão, valorizando até hoje. Deus está no controle, é o que a Bíblia diz. Hebreus 3, verso 4 diz assim: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. João 1, verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada existe sem a mão poderosa de Deus. Uma pergunta para a gente pensar aqui. E a pergunta é, por que a gente tem que reconhecer que Deus é o Criador? Por que isso é fundamental hoje, 2021, a gente acreditar que Deus é um Deus Criador? Será que existe necessidade, existe lógica hoje, 2021, a gente acreditar que existe um Deus Criador? Esse é um questionamento de muita gente, das universidades, dos meios pseudo-intelectuais, acadêmicos. Olha o que diz Apocalipse 14, versos 6 e 7. Diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A fé em Deus tem a ver com adoração. A fé em um Deus Criador e as teorias que tentam convencer até mesmo os cristãos têm uma relação muito forte com a luta pela adoração. Adorar a Deus ou não adorar a Deus. Existe um livro que eu recomendo para você, esse livro que você vê aqui, Viagem ao Sobrenatural, de Roger Morneau. Ele é o autor. Esse livro, Viagem ao Sobrenatural, esse autor, eu li num dia, eu era adolescente ainda, vale muito a pena você ler. Ele conta sobre a luta entre o bem e o mal, os bastidores ali, e o quanto isso é forte. Em vários vídeos, se você procurar no YouTube, existe algumas entrevistas, esse autor do livro já faleceu, e ele falando que ele esteve nos bastidores do ocultismo, ali algumas coisas que ele aprendeu antes de se tornar um cristão, o quanto o inimigo de Deus diretamente influenciou a teoria da evolução. Aí é um aspecto que muitos vão zombar disso, mas vale a pena você que acredita nisso, ver o quanto a questão da evolução tem a ver com questões espirituais. Se você procurar Roger Morneau no YouTube, a entrevista com ele, vale a pena assistir, viu? Para as pessoas que não acreditam em um Deus Criador, você prefere ser o produto de uma obra feita? E para você que acredita num Deus Criador, não se esqueça de uma coisa: previna-se, cuide
com aquilo que você tem colocado no seu coração, falsas teorias, falsos ensinos. Amanhã a gente fecha o tema da semana, acreditando que existe um Deus criador, um Deus que está no controle de tudo, que criou todas as coisas com a sua palavra, Ele simplesmente não jogou e abandonou, e Ele tem cuidado de você hoje. Deus te abençoe, confie nele. Senhor, obrigado, porque o Senhor não simplesmente criou algo e deixou de lado. O Senhor está conduzindo cada detalhe dessa história, da nossa vida, dos nossos sonhos, das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, nossas lágrimas. E é tudo isso que nós entregamos nesse momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.